Estado aí da IEDA, a secretária Marisa, teve um episódio que eu acompanhei na imprensa que eu gostei muito, por coincidência eu tinha ido na cidade essa que é o Guaíra, né? Longe para assim, ó, o que aconteceu? A escola fica no bairro periférico, não tem muro, os traficantes, aquela coisa toda. A diretora fez um negócio que eu acho assim, que ela merecia uma medalha. Ela e uma professora, um dia, elas conseguiram conversar com alguns alunos que claramente eram traficantes e elas foram falar com os traficantes. Aquilo era botar a pele em risco, entende? Assim, ó. Elas foram falar pelo seguinte, porque elas tinham proibido o recreio no turno noturno, né? Porque não dava para sair da sala de aula, por não ter muro a escola, entende? Era venda de droga. Elas estavam bastante acuadas. Não tem polícia, não tem vigia, não tem nada do Estado. Então, a diretora contando, né, pela televisão, que depois, em outro momento aqui, quer dizer, ela disse, pô, nós fomos cagadas de medo, que não tinha outra coisa. Nós fomos falar, porque a gente falou com um aluno, todo mundo disse que é namorada de um traficante. E significa que a professora sentou e disse que é o seguinte, com todo respeito, todo mundo diz que tu é namorada do fulano que está na prisão policial. Isto é verdade? Só essa pergunta, entende? Já deixa a professora. Sim, eu sou. Já disse com aquele narizinho empenado. Sim, eu sou a namorada do fulano. É a senhora que é uma merdinha de professor. Eu quero dizer o seguinte, humildemente, nós queremos ir lá falar com ele. Então, não tá. Bom, foi a professora e a orientadora. Duas senhoras que nem você, não é nem homem. Conversa, se entende, etc. Para dizer, olha, é assim, eu tenho que respeitar o espaço escolar, pelo amor de Deus, aqui tem criança, aqui tem coisa. E conseguiram se entender. Isso sai na imprensa, vem a secretária de Educação, demitimos a diretora. Foi a nossa secretária. Afastamos a diretora porque não se admite. Olha, eu escrevi o negócio quando ela vieram aqui, eu disse, mas vocês precisam ganhar um prêmio, entende? Porque assim, ó, com esse salário miserável, arriscar o esforço aí falar com um traficante, com outro já matou não sei quanto, para ver se resolve. Então, eu quero dizer assim, a gente tem que, hoje em dia, cada vez mais, a escola vai ser empurrada numa interface de negociar com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Eu coloquei isso aí mais adiante, acho que é sexto. Esse aqui é o último que eu quero dar alguns exemplos. É a coisa das parcerias, não dá para resolver tudo sozinho. Tem que fazer parceria com universidades, várias escolas têm parceria com alunos, tem que fazer parceria com ONGs, com movimentos sociais, com órgãos públicos, com o posto de saúde, tem que fazer parceria com o posto da Brigada Militar, não dá para enfrentar tudo sozinho. Tem muita coisa nova na educação. Não dá para que. Eu até, se eu tivesse que dizer alguma coisa para essa professora e essa diretora, eu diria, olha, vocês deveriam ter feito alguma parceria, até porque assim vocês se arriscaram a gente ir lá conversar. Agora ela respondeu, pô, mas a gente vê, a fulana tem um parente que mora no Rio, e a mulher desse parente também dá aula numa favela, e ela nos disse, mas o tempo inteiro nós estamos aqui negociando com o traficante, com coisa para cá e para lá, porque a secretaria não, ela não dá conta, e nós estamos aqui, nós não conseguimos conversar os dias de aula, então a gente foi falar, tipo assim, olha, não vamos fazer tiroteio no pátio, pelo menos. O tiroteio é do muro para fora, pelo menos isso, vamos respeitar aqui, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então, tem que regrar e tem que estabelecer parcerias, tem que fazer de alguma maneira, as escolas vão ser instaladas para isso. E outra, eu coloquei aqui, vou passar esse outro. O outro também, que é direto para as pessoas. Eu venho recolhendo, eu trabalho na área de gênero e sexualidade, que é das mais complicadas desse negócio da inclusão. Gênero e sexualidade é a travesti, é o outro plano social. Eu venho recolhendo uma escola em Porto Alegre, nós viemos aqui conversar, que é o seguinte. No meu tempo só se fazia baile da rainha do colégio. Agora tem baile de rei de colégio, para tudo quanto é lugar, de príncipe de colégio, porque as mulheres também descobriram que rende o negócio, entende? Fazer o baile do rei da guri mais bonita, etc e tal. Uma escola aqui em Porto Alegre, veio um dia aqui, são todos nossos alunos, Fernanda, é o seguinte, as mulheres estão fazendo uma pressão lá. Nós já concordamos, desde 2 anos atrás, tem a escolha da rainha e do rei do colégio. Aí já tem rei, já tem príncipe, já tem. Aí já faz simpatia, simpatia, o mais bonito, o mais magro, mais isso, mais aquilo. Então ela disse, já é uma coisa complicada, aquele monte de guri. E outra coisa, ela disse o seguinte, desde que nós abrimos o concurso, os guris se inscrevem em massa para desfilar. E eles só querem se exibir na frente das gurias. Então nós tivemos toda uma dificuldade em regrar que os guris, as gurias, a roupa, né, claro,
É, as mulheres agora estão querendo que o filho desfile de sunga. Isso é coisa. Não, tem que ter um limite. Daqui a pouco as mulheres estão desfilando de tanga e as mulheres. Agora, por que isso assim? Gente, a sociedade brasileira é absolutamente permissiva nisso. Assim, ó. Esses dias a aluna aqui de Eldorado do Sul, eu produzi uma cena parecida no artigo que publiquei agora. Assim, gente, a minha chegou para minha aula de tarde, numa 7ª série, com um shortinho, uma blusinha. E as professoras consideraram, não dá que isso daqui é o limite. Hoje tu vai voltar para casa e não vamos deixar no colégio. Não dá que tem um limite. Isso é difícil de fazer. Regrar roupa é difícil. Porque a tia velha, a tia velha, gorda, feia, uma menina mal amada, assim, ó, a tia velha e a menina toda de corpinho, tem toda de serviço. Hoje vai voltar para casa. No dia seguinte, a menina vem com a mãe. Foi o dia que eu fui lá assistir a aula das diárias, né? A mãe vem e diz o seguinte: mas eu deixo ela andar assim na rua, eu deixo ela mesmo. E a diretora com dificuldade de explicar: tudo bem, a senhora deixa, só que assim, ó, do portão para dentro, não a senhora que manda. Sou eu que mando, a diretora. Alguém tem que dizer isso, olha, aqui mando eu, as professoras, os conselhos escolares. É muito difícil dizer o seguinte: olha, ela não vai poder entrar aqui, nós estamos tentando regrar aqui, assim, isso aqui é um lugar de estudo, tem um certo limite, assim, ó. Então a mãe vai dizer o seguinte: então, ela vai vir, mas assim que ela sair da porta para fora, da porta para fora, ela pode tirar inclusive toda a roupa. Eu não tenho como regrar. Preferia que ela não fizesse isso, mas ela vai. Então é muito difícil isso, é muito complicado esse negócio, muito complicado. O outro é aquele negócio que aparece toda hora na coisa de educação infantil, né? O menino vai lá e usa uma fantasia feminina. Em seguida já dá aquele pânico moral, ele vai ser homossexual. Não, entende? Quando eu estudava, outros guris também botavam coisa de rainha, ninguém virou homossexual. Mas hoje em dia já tem toda uma construção que anuncia um futuro possível. Tá? Então vem o pai e diz: não é para deixar. Tem uma outra cena que eu reproduzi no artigo esses dias, que é de uma escola aqui em Porto Alegre, e que trata disso, né? A família vai lá e pressiona: nós não queremos mais, entende, que o menino fique fazendo trabalhos na aula de artes, porque o guri pinta muito bem, o guri pequenininho, né? E o pai agarra e diz o seguinte: até o final do ano nós queremos que nessa escola ele esteja jogando mais futebol e desenhando menos borboletas. A professora vai dizer o seguinte: pois eu sei que assim, ó, nós não somos pagos para isso, ou seja, não tem como obrigá-lo a jogar futebol. Ele se dá bem com os outros, ele desenha muito bem e a escola está desenvolvendo. É muito complicada essa questão. Bom, essa aqui é do Linho, né? Quando a Elaine estava lá. Duas gurias muito bonitas do segundo ano do ensino médio. Na feira aquela de cultural que eles fazem, foram dizer: nós vamos fazer uma barraca do beijo. Como assim uma barraca do beijo? Não, assim, a gente é muito bonito, os gurias querem se beijar, aí nós vamos cobrar 50 centavos. Aí vem discutir aqui. Aí eu fui falar com o Roger, do Polícia Federal. Ele disse: é assim, ó. Enquanto o beijo tiver com pessoas de mesma idade, não tem talvez problema. Quer dizer, problema tem para tudo quanto é lado, né? Agora, o seguinte, assim, ó, é uma feira cultural, vem todo mundo. E se chegar um homem de 45 anos e der vou te dar 2 beijos, eles caracterizam uma situação de abuso, né? Agora, vai a tia velha convencer: não, tu não vai beijar. Então, isso é a senhora, porque a senhora é mal amada, ninguém beija a senhora há muitos anos. É muito difícil. As questões de sexualidade são difíceis. A questão do nome social, né, que eu tenho aqui agora pela primeira vez essa situação na UFSC, que é transexual, mas já tem um nome masculino, passou na seleção de mestrado, está fazendo. É uma pessoa famosa, já apareceu em novela e tudo. Então, o que eu me dou conta é assim: ó, cada vez mais esses problemas fazem. Eu peguei os de sexualidade, não são os únicos. Peguei os de sexualidade porque eu trabalho com isso e eu reconheço que eles promovem assim uma polvorosa na escola, uma coisa. Então eu acho que assim, a gente tem a dificuldade de construir ordenamentos que contemplem isso, né, de uma maneira o mais justa possível. E a gente tem sempre esse foco das famílias. E a imprensa é inimiga também. Porque a imprensa, ela quer fazer alarde, ela não quer resolver o problema. É como o negócio lá da escola do Uruguaiana. Aí faz uma aula, foi a imprensa que botou aqui. Alguém contou para o repórter imprudentemente foi e colocou no jornal de Uruguaiana e no dia seguinte estava na 0 Hora. Né? Aí a Secretaria de Educação fica sabendo pela 0 Hora, que a Secretaria é tão ineficiente que não consegue ficar sabendo disso pela coordenadoria lá, fica sabendo porque abre o jornal e não precisava nem abrir o jornal, estava na capa, né?
Diretora se entende com traficantes. Pronto. É o tipo de problema que é. As pessoas já vão lá olhar o que aconteceu. E a diretora foi afastada das suas. Ela entrou na justiça contra a secretaria. Assim, ó. Mas então, em todo caso, assim, ó, eu estou querendo dizer o seguinte: primeiro, reconhecer a diversidade, tá? Valorizar. É difícil valorizar. É difícil. Eu vou encerrar isso só com uma cena que é assim, ó. Há uns 5 anos atrás, eu fui assistir um estagiário aqui no Protásio Alves, de noite. Assisti a aula dele, depois caiu uma tormenta, uma chuvarada, faltou luz em todo o bairro, né? Aí, em seguida, aquelas aulas se interromperam, né? Os alunos, mesmo aquela chuvarada, alguns saíram, outros ficaram. Nós ficamos na sala de professores, alguém já botou uma tela ali, né? E ficamos uns 15, 18 professores conversando. Eu disse: olha, eu não vou sair daqui de carro enquanto esse troço não amainar, que eu não tenho, até porque o colégio não tem estacionamento, tem que deixar o carro pelo lado, no meio dessa confusão. Mas caiu uma tormenta daquelas assim de dar medo. Eu disse: olha, vamos ficar aqui dentro, né? Estamos aqui no segundo andar, a água que leve, todo mundo está se ficando. Aí começaram a conversar. Agora você sabe que pouca luz, as pessoas ficam mais assim, ficam mais dispostas a dizer o que elas pensam. Aí tem uma colega lá que lecionou comigo, né? Que é professora de biologia. É ótima, colega, muito provocante. Ela disse assim: ó, e tu, Fernando, tu continua com essas coisas da inclusão e da diversidade que não tinha discutido? Aí ela disse assim: ó, olha, eu estou há 30 anos nesse colégio, eu estou quase me aposentando, graças a Deus. Porque assim, quando eu entrei aqui, os alunos eram todos mais iguais. E agora, com esse negócio de todo mundo entrar, claro, aí começa, eu estou narrando essa história para dizer que tem muitos problemas. Ela disse: primeiro, eu nunca tinha tido aluno surdo nem cego, nos últimos anos eu tenho. Então eu vou fazer um desenho no quadro com um X colorido, bom, para o cego já não adianta. Ela disse o seguinte: tivemos uma reunião aqui com relação aos alunos surdos, né? O Colégio Professor tem uma coisa de braille e uma coisa de Libras há mais tempo, né? A professora que veio nos orientar disse o seguinte: vocês têm que falar virados para eles poderem ler. Ela disse: eu sempre gostei de explicar virados para o quadro dele, então agora já não posso. Aí começa a entrar uma série de complicações. Já não posso, porque eu tenho que me virar mais para aqueles, porque eles têm que ler o que eu estou falando. Ela disse assim: ó, eu sou de uma época onde a aluna engravidava, já saía do colégio, elas não saem mais agora. Ela disse: professora, eu estou grávida, a senhora tem que providenciar trabalhos da casa para mim. Então fica muito para casa, tem esse monte de coisa para fazer, né? Bom, em resumo, né? Eu quero dizer, por essa questão toda, a outra coisa é gente mais velha e gente mais nova, né? Que é uma coisa muito frequente nesse mundo, e tudo mais, né? Olha, eu tenho umas senhoras e tem uns guri que vieram repetentes do dia, então é uma combinação assim, sabe, que é botar pessoas completamente diferentes na mesma sala de aula. Eu quero dizer assim, eu não tenho resposta para tudo isso. O que eu sei é que assim, ó, isso não vai recuar. A escola cada vez mais puxou gente para dentro e vem puxando gente e assuntos que os outros não querem discutir, vem tudo para o colégio, tá? Um último exemplo que eu vou dar. Está ali a minha colega do Julinho, telefonou um dia para ele também, que sou muito amigo dela. Ela disse: é o seguinte, assim, ó, está aqui na porta do colégio uma baita de uma van da Johnson & Johnson, tá? Ela está, eles chegaram aqui sem avisar nada, né? Pararam ali na frente, aquela coisa toda bonita, claro, né? Umas mulherzinhas todas bonitinhas, saíram de dentro da van, entende, assim, ó, e vieram dizer que eles vão distribuir um preservativo feminino, que a Johnson tem uma marca agora do preservativo, que não é a camisinha, que é o preservativo, né? Eles querem entregar dentro do colégio. O que a gente faz? Então, a primeira coisa que eles fazem é dizer o seguinte: voltem para casa, essas da van, e elas têm que encaminhar um pedido, porque existe uma coisa invasiva nas escolas também. Chegou tal coisa, vai lá e as professoras em geral, pode distribuir, ou pode fazer, quer dar uma palestra, tem que cuidar um pouco disso. Assim, ó. Hoje em dia, o público adolescente está todo nas escolas, e ele é objeto de uma série de coisas. O outro dia ela me telefonou dizendo: é iogurte, é bala, daqui a pouco todo mundo quer vir distribuir, fazer propaganda aqui, né? Tem uma hora que a gente fica pensando: como é que é isso, entende? Assim, ó, cada vez mais as pessoas estão na escola, é um lugar para pegar, especialmente no ensino médio. No ensino médio isso vai ser cada vez mais, entende? As grandes escolas de Porto Alegre virou e mexeu com a falta desse problema. Agora, imagina deixar entrar na escola as pessoas da Johnson & Johnson dando preservativo feminino para todo mundo, embora no dia seguinte, com certeza, mas como a filha chegou em casa com um negócio que se coloca na
na vagina, que é o período. Vocês estão estimulando o sexo, é a primeira coisa que eu vou dizer. Vocês estão estimulando. Então, é muito complicado, assim, ó. Cada vez mais a gente tem que ser cauteloso, regrar, discutir, pedir que encaminhe o pedido, peça de teatro, essas coisas, enfim, né, para poder julgar na escola pertinente ou não. Né? O outro, deixa eu ver, bom, como eu estava dizendo, não tem regra nesse assunto. É tudo muito novo na escola pública. A gente tem que. Não adianta perguntar para mim assim, ó, como é que a gente regra isso? Não tem, tudo isso vem acontecendo muito recentemente, assim, ó. O outro agora que eu vou encaminhar a questão final, para passar o rápido a outra. Eu queria, se eu coloquei como questão de trabalho, vai ficar uma questão para casa, praticamente, né? Assim, nos casos que eu vou conversar um pouco, né? Eu gostaria muito de sair isso daqui estimulados a pensar assim, ó, primeiro, quais as diversidades que tem na minha escola? Na minha escola estudam negros e brancos, estudam pessoas de classes sociais diferentes. Por exemplo, eu estava no colégio Anísio Teixeira da Prefeitura, fica lá na Zona Sul. Ele está bem no lugar onde tem um loteamento de classe média e uma vila popular, e ele mistura alunos. Uma outra aqui em Canoas, do lado de um valão. Os alunos são muito preconceituosos. Tu mora do lado de lá do valão. Do lado falando, significa que é uma coisa mais pobre, do lado do carro. É regularizado para menos pobre. Quais são as diferenças da escola? Como é que elas convivem? A gente tem que ter um ouvido mais atento também, né? Para poder perceber isso. Onde é que se geram preconceitos? Claramente aqui na UFSC, no negócio das cotas, a gente, por ter mais pessoas negras, a gente começou a ter mais situações envolvendo esse tipo de coisa. Uma delas saiu nas heróis esses tempos, relativamente o nosso colega da agronomia, ao dar uma aula, entende, resolveu comparar erva daninha, entende, com pessoas negras, no sentido que ele não fez, talvez por mal, não tem como julgar isso, né, mas ele foi condenado na justiça. Assim, ó, ele não fez, digamos, por mal, mas ele resolveu dizer o seguinte, é que o inso, né, quer dizer, o inso, assim, a praga, né, ela é tão forte que ela derrota a soja, né? Mesmo botando veneno. É como os negros, que são pessoas fortes e que mesmo com a escravidão, ele até fez uma. Agora, isso foi visto como um preconceito. Olha, há muitos anos atrás isso não causaria o menor problema aqui dentro, porque não havia ninguém negro na sala de aula. Não havia ninguém, mas havia 3 pessoas negras na sala de aula. E outras que, não sendo negras, também se sensibilizaram com isso. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que reconhecer a gente tem que primeiro reconhecer as diversidades que existem. Às vezes eu pergunto numa escola, ou numa escola estadual, municipal, que é a escola só do bairro, eu pergunto assim, me diga uma coisa, e mais ou menos como são as religiões aqui? Nunca perguntamos, mas tem que perguntar. Tem que saber quais as confissões religiosas. Se tu não tem numa mesma sala de aula pessoas de confissões religiosas conflitantes, tem que saber para poder lidar com os troços. Tá? A segunda etapa é os pontos que precisam ser levados em conta na elaboração dos documentos escolares. Isso não pode ficar só no blá blá blá. Isso tem que ter alguma regulamentação. Conforme os casos vão aparecendo, tem que regulamentar. Nas escolas de ensino médio são muitas questões de sexualidade e os alunos cada vez mais vão viver tudo isso na própria escola. Né? Então, assim, eu participei de uma defesa de tese essa semana aqui, que para o município de Esteio, a menina pesquisou um monte de escolas, identificadas, claro, do município é Esteio, né? Em que é assim, ó, a grande maioria dos alunos diz, qual é o melhor lugar para conseguir namorar, para fazer paquera. Paquera é uma palavra antiga, né? As palavras que eles usaram foram outras, né? Primeiro lugar é a escola. Segundo lugar, o shopping, tá? Ou seja, esse espaço público, mais ou menos, né, que a gente vê aqui em Porto Alegre, né, shopping total, tu vai de tarde no shopping total, nossa, massas de adolescentes para cá e para lá, circulando para cá e para lá, esse meio que são americano, shopping na Rua da Praia, no centro, shopping na Praia de Bela, no fim de semana é o que mais tem isso, né. Agora a escola apareceu em primeiro lugar. Quando ela apareceu em primeiro lugar, tu tem que entender o seguinte, os alunos estão nos dizendo na pesquisa que o lugar para arrumar namoro é a escola. O que nós vamos fazer? Eu não sei bem o que nós vamos fazer. Eu tenho que entender que eles estão dizendo isso. Esse é o melhor lugar para arrumar namorado, ou namorado, né? Vice-versa. Então, de alguma maneira tem que estar regrado esse negócio dentro da escola, tem que saber.
Bom, é isso. Eu acho que agora eu daria. Tem essa parte de ver. É só passar uma outra propaganda. Ela só tem uma música. A moralidade dessa propaganda versus a moralidade que a gente tem que parar. Mas assim, ó, eu quero dizer o seguinte, gente, ela fala de um tipo de relação homem, menino e menina, que tem questões morais muito fortes envolvidas aí, né? Ela é lindíssima, com a musiquinha no fundo, a mulher linda, tudo europeu, tudo branco, todo mundo bonito, etc e tal. Então assim, se tu passa isso para os alunos, eu acho que de cada 10 alunos, 9 vão achar maravilhoso isso. Agora, isso é uma moralidade que dá para discutir, entende? Inclusive porque no final, depois desta noite, os dois voltam cada um com o carrinho funcionando. Não é assim, ó, casaram e foram felizes para sempre. Nós somos a geração do casar e foram... Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei surpreso. Eu pensei que os dois iam empurrar o carrinho juntos, entende? É. Então, a guria, tchau. Tchau. Eu quero dizer assim, eu tenho trabalhado cada vez mais com os materiais de mídia aos quais os alunos são expostos, propagandas, letra de música, então nem preciso dizer que é assim, e que indicam outras moralidades possíveis, que não são as nossas moralidades. Eu não sei qual é exatamente o regime moral de cada um de vocês, mas eu imagino que não é bem assim que a gente acha, entende, que tem que acontecer as coisas, sabe? Que ao se olhar no supermercado, as pessoas vão se despindo até a cama, no dia seguinte elas acordam e vêm se vestindo em direção ao supermercado, se é que rolou um dia, pode ter sido numa tarde, ela vem se vestindo de novo até o carrinho, separa e vão embora, supondo que no corredor seguinte já cada um vai se trombar com o outro e vai começar de novo uma história com o outro. Agora, isso é premiadíssimo, então isso que produz algum efeito. Quando eu estou trazendo isso, não é no sentido de dizer, não, tem que levar a propaganda, nós temos que criticar na sala de aula. Eu não sei. Agora, eu acho que a escola tem que ser um lugar que tu mostra essa diferença. E tu põe pessoas para discutir. Podia botar, inclusive, um padre aqui para discutir o que ele acha, que é uma pessoa mais velha, e os alunos terem mais de uma referência com relação à mesma trajetória que está mostrada. É representativa dessas propagandas que são da diversidade sexual e cidadania.
que assim, ó, a sociedade brasileira ela é democrática hoje em dia. Ela encara cada vez mais a relação entre dois homens e duas mulheres como uma possibilidade. Ela tá nas novelas. Independente da opinião que vocês tenham sobre isso, isso é certo, isso é errado, isso é coisa do demônio, isso não devia acontecer. Tem várias opiniões possíveis sobre isso, todas inclusive circulando na mídia. Mas isso é uma propaganda. Como tem outras do governo que não são assim, não são todas, digamos assim, positivas. Ela mostra, inclusive, um tipo de família, que é uma família que eu acho que quase não se encontra no Brasil, né? Mas, no caso, é uma família que está mostrada, que, para nossa surpresa, entende, está tentando mediar lá um problema de relacionamento que acontece entre um filho e um outro homem. Né? Como sempre, todos são grandes, todos são lindos, esse é um problema também, não tem gente feia, não tem gente gorda, né? Todo mundo é sempre sarado, maravilhoso. Agora, eu acho o seguinte, esses regimes morais, eles são circulantes na sociedade. E eu acho que a escola precisa discutir. Agora, vai tu passar um vídeo desse, que é do Ministério da Saúde, não está passando nada para ele, não é que pegou isso, e vai discutir com os alunos. No dia seguinte, metade das mães estão lá, mas como? Assim, agora, para mim, cada vez mais é tarefa da escola essa discussão. Eu queria finalizar dizendo assim, ó, uma coisa nós temos a nosso favor, que eu vou voltar para aquele negócio das pesquisas. Todas as pesquisas têm mostrado que famílias, mídia, a campanha da 0 hora, elas querem que a escola discute. A situação é a seguinte, todo mundo quer passar para a escola, aí a escola começa a discutir aquilo, não é bem assim que nós queremos. Mas para isso as escolas são dotadas do regime de autonomia. E é melhor usar então materiais públicos, você quer uma propaganda pública, vai com dinheiro público, entende? Se o pai vier dizer, não, você vai falar com isso da saúde, não fica claro que você quer uma propaganda pública, rola na TV, essa questão da televisão, eu gravei na televisão. Mas assim, é no sentido assim que eu acho que a gente reconhecer as diferenças, começar a estabelecer regramentos, tem que trazer para dentro da escola algumas dessas discussões. Mas eu já vou adiantando, porque assim, elas são bem complicadas. Eu dei exemplo de sexualidade, mas você tenta começar a discutir religião. Discutir mesmo, é dado, começar a discutir diferença religiosa, tenta começar a discutir raça, que é uma outra questão muito complicada no Brasil. Discutir que eu quero dizer o seguinte, perceber que os alunos têm esses preconceitos e encarar uma certa discussão, né? Classe social, uma série de coisas. Me preocupa bastante a forma que eu acho que às vezes assim, a questão da diferença da religiosidade nas escolas públicas, porque hoje se discute, isso já é de todas as religiões. Né? O que vai surgindo, que é oficial e que ainda não é oficial, né? Hoje é trazido para dentro das aulas de ensino religioso. Né? Sim. Se trabalha com o bem viver, assim, como melhor conviver na sala de aula dos valores, né? E a questão das diferentes religiões, inclusive, são convidados a soltar as igrejas. Em alguns lugares, não quer dizer que em todos, porque faz uma questão nacional, na maioria dos lugares, o ensino religioso é uma católica, por exemplo. Está na escola não sei. Mas assunto eu acho ótimo, porque é bem nesse sentido que a gente está colocando. Busca trazer pessoas das várias religiões. Os alunos dizem que pertencem, também não precisa trazer de todos, trazer daquelas que os alunos dizem que pertencem. E eu nem toquei aqui na questão, por exemplo, uso de drogas e abuso de drogas. Tá? Nem precisando ir nas drogas. Existe uma curiosidade sobre isso na sociedade brasileira. Segunda coisa, o fumo. Eu não estou falando da droga no sentido da maconha, eu estou falando do cigarro. O cigarro, ele no Brasil decresce entre pessoas da minha idade. Eu nunca fumei até, mas assim, homens de 50, 45 anos deixam de fumar, mas em compensação, meninas mais jovens começam a fumar. O que a gente faz? A gente discute. A gente é difícil encaminhar isso também, assim, né? Enfim, tem uma proliferação de temas. Um tema que eu tenho uma colega que estuda aqui é o tema da obesidade. É a questão de como a menina mais gorda e o menino mais gordo começam a ser hostilizados dentro da escola, né? Eu já, agora, eles quitaram os banheiros aqui, mas eu devia ter fotografado, mas o banheiro do quarto andar foi feito uma reforma. Era um banheiro que tinha uma de homem e mulher, né? Um dia eu entrei no banheiro
e alguém tinha escrito assim, ó, morte às mulheres gordas. Algum aluno escreveu. Eu fiquei pensando, gente, eu sou do tempo que dizia, a professora fulana é puta, a outra, não, agora alguém escreveu morte às mulheres gordas. A gente tem claramente hoje em dia uma dificuldade dentro do aluno que é mais gordo e da aluna que é mais gorda. Como lidar com essa diferença? Os gordos são os novos negros, os novos pobres. A gente tem uma hostilidade com isso, assim, a ideia de que a fulana é gorda, que é a preguiçosa, que é a chata, porca, sem vergonha. Assim, a gordura representa uma falta de iniciativa. Na mão contrária, o Brasil tem uma epidemia de anorexias, tá? Epidemia é uma doença, a anorexia é hoje em dia uma doença no sentido assim, ó, que é aquela propaganda muito bonita que tem, que uma guria magra se olha na frente do espelho e enxerga uma gordona. Não, ela é magra, mas acontece que nós temos uma geração de meninas que mesmo sendo magra, se para na frente do espelho, nossa, como eu estou gorda. É para além dela, assim, é para além da capacidade dela, é uma questão de ordem social. Então, como é que a gente discute isso? Imagina se a professora começa a dizer assim, ó, eu vejo na academia que eu faço, tem uma quebrada, isso está muito bonito. Para de malhar, porque já está bem, não tá, a guria lá. Mas se tu começa a dizer, não, mas tu não está gorda, vem a mãe depois, não, eu quero que ela fique, mas fica mais para ficar, não está gorda. Tudo, a coisa da diversidade, isso é compra de brigas. Devendo é muito cuidado. Eu falei de algumas aqui, tem outras. A questão corporal de alimentação é muito importante. A questão do uso de medicamentos para ansiedade. Nós temos uma geração de gente que qualquer coisinha dá uma ritalina para eles. Dá um Maldol, dá uma. Às vezes você precisa de uma briga no departamento e diz: bota Aldol na caixa d'água. Se acalma. Dá o Lexotan para todo mundo. É bem complicado, Uma outra que uma aluna criticou aqui, preconceito com o negócio do Bolsa Família. Os alunos têm a marcação, né? Então assim começa uma discussão. Tudo isso são diferenças, né? E a pobre professora numa sala de aula cheia dessas coisas. É muito complicado, Mas a religião é uma delas. Nem é tão grave no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é bem mais grave. No Rio de Janeiro tem assim, ó, forte convivência afro, forte convivência pentecostal e católica. Os católicos não são tanto de briga, mas os neopentecostais têm sido mais de briga. Então eu fui dar 6 vezes curso no projeto de Arco Grande aí, em Duque de Caxias, São João do Meriti, Baixada Fluminense. Eu fiquei impressionado com os relatos que as professoras deram, assim, de que ao tocar num certo assunto, no dia seguinte vieram 3 pastores, entende, ameaçaram a professora. Uma coisa que no Rio Grande do Sul, a ideia é assim, é muito rara de acontecer. No Rio de Janeiro, de cada 4 pessoas, uma é de religiões pentecostais mais combativas. Eu não quero aqui estabelecer quem que é religião boa, não, isso aí cada um escolhe. Mas tem religiões mais combativas. Os católicos são mais preguiçosos no sentido. Vocês são católicos, mas tudo bem, entende? Sou praticante, não sou. O aborto é um outro tema também. Né? Vou dar um último exemplo de aborto. 7ª série, escola pública aqui de Canoas. O que aconteceu? O ano letivo começou, uma menina deixou de aula por 3 semanas e o comentário geral, entende? Que é a escola mulher, então fofoca em geral mulher essa escola. Então, não fofoquei as pessoas, não fofoquei. O comentário geral é o seguinte: ela não estava doente, ela na verdade abortou, porque ela durante as férias se envolveu com um menino. Quando o ano começou, a mãe percebeu que estava grávida, e de alguma maneira se resolveu isso. Isso zum, tá? Não é nada se expressou. 2 meses depois, uma menina que engravidou, ficou evidente, a família decidiu levar a gravidez a termo. Estou falando de uma 7ª série, 2 meninas em 2 situações diferentes com relação à chamada gravidez adolescente. Isso deu uma corrente da grama. Isso é daquelas coisas que eu digo assim, não foi a professora que causou isso. Isso aconteceu, entende? Aconteceu. Numa mesma 7ª série, uma menina não levou a gravidez a termo e a outra levou. E isso produziu toda uma discussão. E aí é evidente que algumas pessoas acusaram, isso não são as professoras que acusam, são as alunas entre si, entende? Como a outra começou a ficar
final do ano, sabe, começa aquela coisa, ela vai virar mãe, ela segue estudando e a outra começou a ser hostilizada. Esse comentário que nunca chegou a se verificar, que nunca vai chegar na perguntar, ela voltou, ela teve só uma dor de cabeça, vai perguntar uma coisa dela. Mas a professora está no colégio, está vendo gente, está pegando fogo lá na turma 72. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a mãe para perguntar, olha, afinal, sua filha abortou? Não, nós temos que dar um jeito, entende? Não, nós temos que trocar a estrutura, trocar. Essas coisas, elas vêm bater no colégio. Não são, a primeira coisa quando me dizem assim, ó, a professora fez isso, eu digo, gente, dificilmente a professora trouxe um problema. O problema se originou, porque hoje em dia não é um problema no sentido assim, ó, as coisas cada vez mais acontecem dentro da escola. É como diz a minha colega, antigamente, engravidava, saía do colégio, o que acontecia? Então agora fica todo mundo, daqui a pouco tudo é que virou mãe, vai todo mundo, as outras organizam, a criança nasce na 7ª série, entende assim, ó, é muita maluquice, aí eu dou conta, tá muito difícil a aula de que é uma diversidade enorme de julgamento. Então, muito triste a situação da menina que supostamente abortou, tem que dizer supostamente, porque nunca chegou a se verificar. Mas o comentário era isso, porque ela começou a ser hostilizada pelo. Uma coisa que teria passado em branco, provavelmente, sabe? Ah, foi, alguém disse que foi aborto, passou, seguiu o ano, mas a outra engravidou e a barriga começou a crescer. Então, aí as professoras, quando elas vieram falar aqui com a gente, falaram assim, olha, nós temos uma turma lá, entende? Só o que se fala é disso, não? Ninguém mais consegue dar aula, entende? Assim, é os guria, aí começa assim, ó, mas lá na 8ª série também tem uma que abortou, aí começa a aparecer outros exemplos. E a pobre das professoras não tem tempo de dizer quem abortou aqui no colégio. Ela não tem o cadastro, né? Então, é muito complicado. Agora, gente, é um pouco isso, então, assim, ó. Eu vou só finalizar dizendo assim, ó. Se alguém pensa que vai se livrar da diversidade e da inclusão, é melhor mudar de profissão. Isso tem a ver com o crescimento da democracia no Brasil, todo mundo ir para a escola. Isso não é só negativo. Isso significa que a escola cada vez tenha mais legitimidade como um lugar onde todas as crianças e adolescentes vão ter que passar 12 anos da sua vida e cada vez vão discutir mais coisas. Agora, o que isso vai trazer durante algumas décadas ainda, vários problemas. Nós ainda vamos chegar a ter uma escola pública que vive melhor com tudo isso, mas nesse momento tudo isso em construção. Não tem muita saída aí, sabe? A não ser que vocês vão dar aula numa escola rural, onde só tem gente das mesmas 3 famílias, sabe? Onde nunca ouviram falar de aborto, nunca escutaram a Madonna, nem sabem quem foi o Michael, Lady Gaga, mas não existe esse lugar do mundo, não existe mais. Então acho que era isso, minha gente. Espero que tenha sido de utilidade para vocês.